Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso último vídeo, nosso 14º vídeo, para tratar sobre o caráter da mulher cristã. Tivemos uma jornada aí de vários vídeos, nos quais falamos em cada um sobre um aspecto do caráter da mulher cristã. E nesse 14º vídeo, eu gostaria de falar sobre o serviço. Servir é uma disposição para ajudar aqueles que necessitam de auxílio. O serviço cristão tem como fundamento o amor genuíno por Jesus, que se desdobra em cuidado pelo outro. Como que nós podemos fazer isso? Temos alguns exemplos: doando tempo, talentos, recursos para ajudar pessoas necessitadas. Um outro exemplo, ajudando nas tarefas as quais determinadas pessoas não conseguem realizar. Oferecendo palavras de ânimo e conforto para as pessoas que se encontram tristes, desanimadas ou emocionalmente abaladas. Visitando doentes e orando por eles. Prestando serviços comunitários ou voluntários em projetos sociais. Esses são alguns exemplos. E o exemplo maior de serviço que nós temos na Bíblia é o próprio Jesus. E eu te convido a meditarmos nesse último vídeo em apenas um trecho da palavra. Trata-se do capítulo 13 do Evangelho de João e os versículos são do 3 ao 5. Olha o que diz o texto. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera a Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Essa versão é a NVI. Esse texto é o texto do famoso lava-pés. E esse texto nos mostra que Jesus, ele revela aqui a sua humildade e a sua disposição para servir como um grande exemplo para nós. No contexto cultural daquela época, lavar os pés era uma tarefa que cabia aos servos, aos empregados de uma casa. Então, quando chegava um convidado em uma casa, os servos ou os empregados, eles tinham a tarefa de abaixar-se e lavar os pés do convidado. E esta atitude demonstrava duas coisas. Número 1, demonstrava que a pessoa era bem-vinda naquela casa e demonstrava que aquele que estava realizando a tarefa era alguém que era considerado de nível baixo socialmente falando. Então Jesus aqui nessa atitude demonstra que ele tinha profunda humildade e disposição para o serviço. O que na verdade ele está ensinando que, número 1, que uma verdadeira liderança se exerce dispondo-se a servir. Mas ele também nos mostra que todos aqueles que o seguem, que se dizem cristãos, que são seus discípulos, eles precisam também entender que o verdadeiro discípulo também deve estar disposto a servir. Então, todos os aspectos do caráter da mulher cristã que nós tratamos até aqui, que nós estudamos ao longo dessa jornada, ou seja, os 14 vídeos com os 14 aspectos que nós tratamos até aqui, nada adiantarão se nós não colocarmos em prática, desdobrando isso em serviço em favor dos outros. Sejamos como o nosso Mestre Jesus. Sejamos como Ele, sirvamos umas às outras em amor, em humildade, com fé, com mansidão, com coragem, com sabedoria, perdoando-nos umas às outras e nos ajudando. Tenhamos uma disciplina, uma rotina espiritual saudável e reflitamos mais de Cristo para este mundo. Sejamos também exemplos para outras mulheres. Então, que Deus nos abençoe. Obrigada por nos acompanhar até aqui ao final dessa jornada e continuemos e prossigamos em conhecer ao Senhor e crescer em estatura, crescer em desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo, crescer enquanto mulheres cristãs. Que Deus nos abençoe e até uma próxima.